vídeo de hoje eu vou te explicar como que um único mês eu fiz 267 mil de faturamento. Eu vou te explicar o exato funil que eu utilizei, quantas pessoas tem na minha empresa, o que eu fiz, quanto eu investi, os erros, os aprendizados e como que você pode pegar esse aprendizado empírico e aplicar dentro da sua empresa. E mais do que isso, Denis, coloca aí na tela o nosso time batendo meta, comemorando, e outra coisa, coloca aí, Denis, um print da tela de quanta gente investiu, qual foi o faturamento na vírgula, quantos contratos e qual foi o custo de aquisição desse dashboard que eu acompanho todos os dias aqui dentro da empresa. Então esse vai ser um conteúdo de fato fantástico que eu vou compartilhar com você. E para começar esse vídeo eu já vou te pedir, se inscreve no canal, comenta, curte, porque esse vai ser um vídeo que você vai ver no detalhe como que a gente vendeu 267 mil em um único mês. Agora que você já tá vendo o meu dashboard, então só para você que vê que os números aqui vão atualizar de fato, a gente vai vir aqui fazer um filtro do dia 1º de fevereiro até o dia 28. Então o dia ainda não fechou, se Deus quiser vão sair mais algumas vendas, mas esse é o resultado parcial do momento que eu tô gravando, são 9 horas da manhã e a gente vai fazer uma análise desse faturamento. Então, primeira coisa, cara, a gente investiu R$ 98.046, nesse momento, a gente vendeu R$ 267.369, com um ticket médio de R$ 4.456, 60 negócios fechados e um custo de aquisição de R$ 1.634. Um custo por lead de R$ 69, um custo por MQL de 251, um custo por reunião de 637 e um custo por reunião realizada de 732 e um lead time de fechamento de contrato de 19 dias, ou seja, um baita resultado para um único mês. Muito importante, agora a gente vai olhar para cada um desses números em detalhe para você entender de fato o que aconteceu dentro do nosso mês aqui. Vamos lá, primeiro, eu investi quase 100 pau em mídia dentro desse mês. É um valor super relevante. Mais uma vez, se você tá chegando nesse vídeo agora e não investe em aquisição, tá tudo bem. É importante você entender esse processo. Eu não comecei investindo 100 mil, comecei investindo 5 mil reais por mês e aí eu fui escalando depois que a minha empresa já tinha um faturamento. Olhando pro meu faturamento do mês, eu vendi R$ 122.906 em aceleração, ou seja, em contratos recorrentes, e eu vendi 144.463 em projetos de implantação. Ou seja, o que é uma implantação aqui para dentro da Turbo? Eu vendi um site, uma landing page, uma implementação de CRM. Por outro lado, todos os valores de aceleração são contratos recorrentes, ou seja, um social media, uma gestão de performance, uma gestão de creator, uma gestão de sustentação de e-commerce, que são produtos que eu tenho aqui dentro da minha empresa que me fazem faturar mês a mês, que é isso que a gente olha. Então, para esse mês, a gente teve um resultado fantástico. Na média, o ticket médio vendido foi 4.456. Então, esse é o ticket médio por cada contrato fechado. E aí a gente vendeu 60 contratos dentro desse mês e um custo por aquisição de 1.634. Ou seja, cada cliente que eu vendi me custou 1.634 de forma direta. Meu custo por lead vocês já estão acostumados, um custo por lead de R$ 69, um custo por lead relativamente alto para um mercado comum que a gente trabalha. Em alguns momentos esse custo por lead foi maior, em outros menores, a gente controla isso no dia a dia. Um custo por MQL de 251, ou seja, custou para mim R$ 250 por cada cliente que fatura mais do que 100 mil, é o nosso MQL. Um custo por reunião realizada de R$ 637, ou seja, quanto custou, e quanto custou por reunião realizada, ou seja, sempre é um custo mais caro, de R$ 732. E aqui o ponto mais importante que eu tento reduzir todos os meses, que se chama lead time, ou seja, o tempo que eu levo para fechar um contrato desde que ele entra dentro do meu funil até o meu fechamento. Hoje, nesse mês de fevereiro, o meu lead time médio foi 19 dias. Isso significa que aquele cliente que entrou no dia 1º, eu fechei ele no dia 19. Então, esse foi o tempo de fechamento de contratos na média. É claro, eu não posso abrir todos os dados aqui com vocês, mas só para vocês terem uma ideia do que eu olho aqui dentro da minha empresa. Então, eu faço uma análise do inbound especificamente, eu faço uma análise só de criativos, eu tenho um painel de controle geral que eu faço aqui dentro, eu faço uma análise de SDR, eu faço uma análise só do meta, eu faço uma análise do outbound, eu faço uma data do outbound olhando para a data de criação e eu faço um controle de landing page, ou seja, quais são as landing pages que estão performando mais dentro do nosso negócio. Agora, o que eu vou fazer aqui? Dentro da minha tela ainda, a gente vai para uma parte mais estrutural. Vocês vão entender um pouco mais qual que é o passo a passo, desde quando eu faço a captura dos anúncios até o momento que eu fecho o meu contrato. Então, eu vou compartilhar um pouco mais a minha tela e a gente vai entender um pouco mais do funil. Então, tendo uma visão de funil, esse é o passo a passo. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui dentro são os anúncios. Hoje, dessa mídia que você viu que eu invisto, cerca de 100 mil reais,
70% eu coloco em Meta, ou seja, Instagram e Facebook principalmente. Esse é o meu principal canal de aquisição. Depois eu divido ele entre Google e um teste que a gente está fazendo em TikTok nesse momento para avaliar o custo por MQL, que é o que a gente busca aqui dentro da nossa empresa. E aí, vocês que já estão acostumados, que já têm agência, que estão assistindo esse conteúdo, vocês podem vir aqui dentro do gerenciador de anúncio e ver. Hoje a gente está rodando 26 anúncios e a gente está aqui com todos esses anúncios aqui rodando nesse momento. E você pode dá um play, ver quais são os anúncios, o que a gente está fazendo para atrair essas oportunidades. E aí sim, essas oportunidades dentro do nosso funil, a gente faz um processo, um trabalho de aquisição. E a partir disso, depois esse cliente vai para uma reunião e depois eu tenho o fechamento desse contrato. Agora, dentro da visão do meu funil, vamos lá para o passo a passo. Talvez isso daqui seja o que você queira entender e por quê, né? E principalmente aqui é o porquê que eu faço isso, o que eu faço aqui dentro da minha empresa. Então, eu tenho um cliente, né, que ele é impactado pelo meu anúncio e depois ele vem para minha página de captura. Aqui eu coloquei uma página de captura em formato desktop, mas a maioria dos meus clientes chegam em mobile. Então, sempre que você for desenvolver uma landing page para o seu negócio, desenvolva primeiro em mobile. 90% dos meus acessos vêm de mobile e eu vou te explicar aqui um pouco mais do nosso formulário. Então, a primeira coisa que eu pego é nome, e-mail, telefone, nome da empresa e faixa de faturamento. Para mim, esses são dados super relevantes para que o meu time de pré-vendas trabalhe. Agora, dentro da sua empresa, você precisa entender o que você precisa para que o seu time de pré-vendas tenha insumo suficiente. Por que esses dados são importantes? Por que eu pego o nome da empresa e o faturamento? Porque a partir disso eu tenho mais contexto para eu ter uma ligação com o cliente, para eu mandar uma mensagem para o cliente, para eu entender quanto que de fato essa empresa fatura. Com o faturamento fica muito mais fácil eu entender, opa, se essa pessoa tem a oportunidade de trabalhar com a gente. Então, se ela tiver uma faixa de faturamento X, isso significa que ela vai ter orçamento dentro do mês dela para ela poder pagar alguns dos nossos serviços. E mais do que isso, eu vou entender o momento da empresa. Então, percebe que o contexto, ele é rei. Você que entende o contexto do seu cliente, você pode propor soluções diferentes. Então, eventualmente, um cliente que fatura hoje de 0 a 30 mil reais, talvez seja mais importante eu oferecer para ele um produto que a gente chama aqui dentro de Game Plan. O Game Plan é uma estruturação do negócio dele, que ele tem um ticket médio de entrada de 3 mil reais e ele é pago uma única vez. E eu faço toda a estruturação do negócio dele. E cara, chegando nesse momento, o que você tá achando desse conteúdo de fato? A gente tá abrindo todos os dados, eu tô compartilhando meu dashboard gerencial, coisa que eu não mostro, inclusive para algumas pessoas aqui dentro da empresa. É algo que eu guardo as 7 chaves, é a primeira vez que eu tô trazendo isso a público. O que você tá achando disso? A gente tá fazendo um baita debriefing. Se você estiver gostando mesmo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixa um comentário aqui para eu entender o que você tá achando desse conteúdo. Indo aqui adiante, o que a gente vê? Cara, toda a página ela tem um porquê da gente fazer cada passo. Eu não vou passar sobre cada detalhe aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e você que já trabalha no digital vai entender. Mas a gente tem prova social, a gente tem toda a parte de automação, a gente tem aqui embaixo os conteúdos que a gente trabalha e a gente tem aqui um pouco mais dos nossos números. Então tudo que a gente coloca aqui dentro da nossa landing page tem um porquê. E o seu trabalho a partir de agora é entender esse porquê e quando você for fazer a sua landing page, você vai utilizar a minha como modelo. Tá tudo bem, porque eu sei que esse modelo aqui me fez vender mais de 100 mil reais dentro desse mês. Então você pode pegar algo que já deu certo e aplicar dentro da sua empresa. Então o que acontece quando o cliente ele faz o cadastro? Esse card que vocês estão vendo, ele vira. E nessa virada, logo em seguida, eu peço o CNPJ, o cargo da pessoa que preencheu e até quando ela pretende iniciar. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou enriquecendo os meus dados. Com mais dados, o meu time de pré-vendas tem ainda mais informação e contexto para lidar. Quando esse cliente coloca o CNPJ dentro da minha landing page, eu posso fazer uma busca de quem são sócios, qual que é o faturamento de fato, eu posso entender do setor de atuação e com isso fica muito mais fácil de eu trabalhar a minha sequência de e-mails, fica muito mais fácil do meu SDR fazer uma abordagem mais personalizada. E aí aqui eu tenho um ponto importantíssimo que você tem que aplicar dentro da sua empresa, que é clientes aqui dentro da Turbo que faturam mais do que 100 mil reais, eles têm a oportunidade de agendar diretamente uma reunião com o closer. Ou seja, eles não passam pelo nosso time de pré-vendas. Por que eu faço isso? Porque eles estão dentro da minha faixa de Market Qualified Lead. Ou seja, são leads que de fato são qualificados pelo marketing. O marketing conseguiu comunicar com aquele cliente que de fato ele tem um faturamento que é maior do que 100 mil, que é o cliente que eu busco todos os dias.
Então, se eu estou fazendo isso, se eu estou conseguindo chegar nessa oportunidade pelo time de marketing, então esse cliente ele já pode diretamente marcar uma reunião e aí sim ele ter o diagnóstico feito pelo meu time de vendas e aí eu ter o meu playbook de vendas bem aplicado para que esse cliente de fato feche esse contrato. Recapitulando, eu faço uma pesquisa desse cliente com nome, e-mail e telefone, pergunto o faturamento dele e eu pergunto também o nome da empresa dele. Baseado nisso, eu faço um enriquecimento de dados logo em sequência e se esse cliente ele tem um faturamento maior do que 100 mil, ele vem aqui para o meu agendamento, que é essa página que vocês estão vendo nesse exato momento aqui, e em seguida ela vai para essa outra página e logo em seguida ela tem essa página de obrigado, ou seja, a gente mostra para quando foi o agendamento. O que acontece quando a pessoa chega nesse momento? Ela recebe uma comunicação tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail da confirmação dessa reunião em diferentes momentos. Então imagina, eu cheguei na segunda-feira e agendei uma reunião para quarta. De segunda a quarta-feira esse cliente vai receber uma comunicação reforçando esse ponto de reunião com o nosso time de venda. Então vamos lá, o que acontece com esses clientes que faturam menos que 100 mil? Se a gente olhar nesse fluxograma que a gente está vendo aqui agora, os clientes que têm menos do que 100 mil de faturamento, eles vão para uma página de obrigado simples. Nessa página, eles têm um botão de WhatsApp para poder falar diretamente com o meu pré-vendedor. Aí, os mais interessados vão ter um diagnóstico feito pelo meu time de pré-vendas e aí, em sequência, todas as pessoas que fazem um cadastro, elas vão receber uma sequência de 3 primeiros contatos de WhatsApp e 3 primeiros contatos de e-mail. Isso significa o seguinte, a pessoa precisa levantar a mão para, de fato, o nosso time continuar conversando com essas pessoas e fazendo um diagnóstico que a gente tem na nossa sequência dentro do nosso CRM. Então, recapitulando, porque é um conteúdo extremamente valioso que a gente está falando aqui agora. O meu cliente, quando ele faz o cadastro, todos eles vão receber uma sequência de contato, fazendo com que eles levantem a mão. Então, eu tenho e-mail no dia primeiro, no segundo dia e no terceiro dia. O WhatsApp da mesma forma. Quando esse cliente responde, essas automações, elas automaticamente param. Porque eu não quero continuar falando com esse cliente. Eu quero que esse cliente levante a mão. Na hora que ele levanta a mão, o meu time de pré-vendas faz toda a pré-qualificação que a gente já tem como playbook aqui dentro. E aí, algo importante que não está aqui e que é algo extremamente relevante para a sua operação. Você precisa de ter um CRM. Se você ainda não tem um CRM, você está desperdiçando oportunidades. Como você viu aqui dentro, eu investi 100 mil e faturei 267. Isso significa que, mesmo com o CRM, eu ainda não tive uma alta taxa de conversão. Eu poderia faturar muito mais, porque nem todas essas oportunidades estão no momento de compra. Aqui, desse mês, se eu capturei esses leads, eu certamente vou ter mais oportunidades para fechar no mês que vem. Então, se eu não tiver um CRM, eu vou desperdiçar essas oportunidades, o que é 100% natural. Porque o cliente ele vai ser impactado por outro anúncio e aí ele vai comprar com uma outra empresa e não é isso que você quer. Então, se você tem um CRM, você mantém uma cadência, que é justamente esse fluxo de e-mails que eu envio aqui em cima, que se chama novelinha. Esse fluxo de e-mails são geralmente 7 a 8 e-mails, depende muito do que você quer comunicar, mas aqui dentro desses e-mails eu vou gerando valor para esse cliente. Uma jornada de vendas tem muito a ver com agregar valor para o seu cliente do outro lado. E se você está fazendo isso através de um e-mail, você está mantendo um relacionamento com ele. Você poderia fazer isso através do WhatsApp? Com certeza. Você poderia fazer isso através da ligação? Definitivamente. Mas o e-mail ele está automatizado. Você não precisa gastar tempo nem energia mental para pensar, opa, eu tenho que mandar um e-mail para essa pessoa. Aqui a gente automatizou através do CRM. Então o que a gente está fazendo aqui dentro da nossa operação ela é extremamente simples no contexto geral. O que dá trabalho é a execução de cada um desses passos de forma bem disciplinada e isso tem muito a ver com a cultura da Turbo. Então, se você tá chegando aqui nesse momento do vídeo, tá gostando daquilo que eu tô trazendo para você, cara, faz o seguinte, se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixa um comentário sobre qual tópico você gostaria que eu me aprofundasse dentro desse conteúdo de debriefing. E se você quer ver esse conteúdo todos os meses aqui dentro do meu canal, fechado? E aí, algo importante que eu faço aqui dentro, que eu quero mostrar para vocês, é algo que a gente faz na distribuição de conteúdos. Então, complementar aquela verba que eu falei para você anteriormente, no nível que a gente tá, eu tenho algumas distribuições de conteúdo. Essa é uma verba que eu não me cobro tanto no fechamento de contrato.
Aqui eu tô trabalhando primeiro em clientes que eu quero visitar o perfil. Então tem várias pessoas que eu tenho uma verba que eu destino para visitar o perfil. Então vocês podem acompanhar, o perfil da Turbo está ganhando mais seguidores. E o que eu faço diretamente? Todas as pessoas que começam a seguir a Turbo tem um pré-vendedor que vai atrás dessa pessoa e tenta entender um pouco mais sobre o momento de vida dela. Por que eu faço isso? Porque essa pessoa não necessariamente vai comprar agora, ou seja, ela não se cadastrou na minha página, mas ela foi lá no nosso perfil, seguiu e começou a consumir conteúdo. O que meu time de pré-vendas faz de forma ativamente? Meu time vai lá e começa a conversar com esse cliente, começa a entender um pouco mais do momento dele, começa a entender da dor dele, começa a entender do negócio dele. E aí, qual que é o objetivo? Agendar uma reunião. O objetivo ali não é vender. Então o social selling hoje funciona muito pra gente com uma pequena verba de distribuição de conteúdo. Com essa verba de distribuição de conteúdo, eu tenho pessoas chegando dentro do meu perfil e essas pessoas que chegam, eu tenho um time ativamente falando com elas. Olha que estratégia simples para você poder aplicar hoje ainda. Todas as pessoas que curtem os conteúdos da sua empresa, que chegam para poder te seguir, você deveria estar se comunicando com ela de forma ativa. Esse é o nosso trabalho enquanto um vendedor ativo. É ter essa atividade, essa proatividade de falar com o cliente. E aí, seguindo aqui na nossa sequência, eu tenho mais um funil que a gente chama de funil calculadora, que se vocês quiserem depois eu posso me aprofundar, que é um conteúdo que eu levo donos de e-commerce para simular quanto eles investiriam, qual que é o custo do produto, qual que é o CPA, e ele tem ali uma média de ROAS, ou seja, qual que é o retorno da empresa. E eu tenho aqui outros conteúdos, né, e a gente tem aqui toda a parte de mini cursos, toda a parte de estrutura aqui de afiliação. Então, por exemplo, a gente tem aqui clientes que não necessariamente vão comprar a nossa implementação, eles podem fazer eles mesmos e a gente tem uma série de links de afiliação que a gente tem aqui dentro e a gente ganha com isso. Então, esse é um conteúdo, pessoal, que se vocês avaliarem, provavelmente vocês já sabem todo esse passo a passo. O que falta pra gente olhar e fechar esse conteúdo de hoje? A execução é o que manda. Não adianta nada você ter todas essas ideias, todo o funil, todo o planejamento, mas você não está executando de fato isso no dia a dia. Isso é algo que eu me cobro e cobro muito a empresa aqui, da gente estar executando de fato dentro do nosso negócio. Então vamos fazer o seguinte, cara, pra gente finalizar esse vídeo, eu vou deixar um outro conteúdo aqui, que é um conteúdo no qual eu explico como que você vai construir um planejamento para o seu ano de 2025 e fazer com que ele seja diferente. Lá eu mostro passo a passo de como que de fato eu faço o planejamento para chegar em metas como essa. Sai desse vídeo, vai para esse outro conteúdo que eu vou deixar aqui em sequência e, por gentileza, se inscreve no canal. Se fizer sentido, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você divide essa jornada. Então é isso, um forte abraço e tchau!